Foi o bem que me trouxeram. Meu Deus! O mistério é forte, meus irmãos, a gente não entende o mistério. Mas quando acontece, eita Deus! Ninguém entende o agir de Deus, mas quando o papai faz, no final, a gente vê que foi o bem que nos chegou. Aleluia! Leia comigo. Vamos entrar aqui na palavra. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrão e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outra hora Saul. Nós vamos voltar um pouquinho no princípio. Não vou falar da genealogia, vou falar dos filhos de Davi, dos irmãos, da mãe, do pai. Vou ser direto ao ponto que é o que o Brandão Galeno nos manda nesta noite. Davi foi um menino de cabelo ruivo, de mancha no rosto. Para mim poder explicar isso melhor, eu tenho que deixar isso aqui frisado nos seus corações, que cabelo ruivo e mancha no rosto, sem ele ser medicina naquela época, era como se fosse a maldição, as manchas no rosto como lepras. E quem tinha lepra, quem tinha um cabelo ruivo, era considerado uma maldição, estava amaldiçoado aquele menino. E Davi sendo um apacentador de ovelhas, no meio do pasto, abandonado, e com essas indiferenças, com essa falha de vida pelo homem, com lepra ou de cabelo ruivo sendo desprezado pelo homem, algo muito interessante nos acontece, que logo após Samuel, o profeta do Senhor, é enviado a Deus na casa de Jessé. Só que é aqui que o Senhor começa a falar conosco nesta noite. Por quê? Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, vai passando todos os filhos de Jessé e Samuel vai se perguntando: Senhor é este? Senhor é aquele? E cada um que passava, o Senhor ele dizia: ainda não é este, ainda não é aquele. E todos ali se perguntando, e Samuel ainda chamando, acabou os moços de Jessé. Estou indo rápido, meus irmãos, para nós chegarmos na palavra. E quando todos os filhos de Jessé passaram, Samuel, pastor, fez uma pergunta para Jessé: acabou seus moços, acabou seus filhos? Eu imagino Jessé parando para pensar, analisar, e indo lá no fundão da sua memória, dizendo: existe um que está lá no campo, existe um que está lá apacentando as ovelhas. Aleluia, da glória. É aí onde que ele lembra de Jessé. Perdão, ele lembra de Davi. Aqui eu quero dar uma pausa e trazer algo para a minha tua vida, oh glória. Já comecei, meus irmãos, o papai está falando esta noite, sabe o quê? Enquanto você está lá no meio da terra, quando você está lá no meio do pasto, esquecido, é ali que o Senhor traz em memória o teu nome. Quando você pensa que está esquecido, minha irmã, é ali onde que Deus faz uma mesa e traz à tona o teu nome, porque ninguém fica esquecido para sempre. Sabe por quê? Deus tinha uma promessa na vida de Davi, Deus tinha um propósito na vida dele, e a mesma coisa que é na minha e na tua. Deus tem um propósito, um chamado, e tu não fica escondido para sempre. Tu não fica lá escondido para sempre. É Deus falando conosco nesta noite. Tu pode estar esquecido, tu pode estar abandonado pelo homem, melhor, tu pode estar abandonado pelo teu pai e pela tua mãe. Lembra que a Bíblia vai nos dizer: pode uma mãe esquecer o filho, dura, acaba na sua dele, mas eu não esquecerei de ti. Eita, papai, ele não me esquece do teu. E para nós continuarmos nisso, Davi estava lá. E Samuel fala uma palavra muito sincera e direta para Jessé: vai e chama ele. Lembra de Salmos 23? Prepara uma mesa perante mim e meus inimigos. No secreto, Davi estava em oração. Pega isso.
ser poderoso e majestoso lá em cima, que te vê no teu secreto, que te vê tu naquele quarto, naquela casa, no dia da angústia, da solidão, da depressão. Ele está te vendo. E para melhorar isso, ele está escrevendo. Papai, ele escreve toda a tua face, a tua raiva, a tua angústia, ele está escrevendo. Lembra daquele louvor de Samuel? Deus está escrevendo. O que isso quer dizer? Nós vamos continuar. Davi vem, ninguém se senta na mesa, só se senta quando ele chega. E quando ele olha, Samuel está olhando aquele cabelo ruivo, lembra que eu te expliquei? Olha pelas manchinhas dele na bochecha, e na mente dele, como ele já falou, fala: Senhor, existe algo aqui, Senhor, está manchado. Lembra-se, bota isso daqui, agora pega essa nova coisa que eu vou te falar. Todo sacrifício ao Senhor naquela época tinha que ser boa, não tinha que ter mancha. Lembra de Salomão, quando ele sacrifica? Nenhuma tinha mancha, nenhuma defeita, nenhuma defeituosa, tem que ser perfeita. Aí você volta ali para Samuel, a imagem de Samuel e Davi, e ele é somente como uma pessoa do Senhor. Ele tem o seu cabelo ruivo e nós sabemos que é uma maldição. Senhor, ele tem desmanche no rosto, isso é uma lepra. O que o Senhor está fazendo? Lembra bem que Deus fala com Samuel: assim que os teus olhos vêem, não é os mesmos que os meus veem. O que teu coração enxerga não é o mesmo que o meu. Samuel, você não está entendendo, eu vou explicar melhor. Aquilo que o homem vê, eu não vejo, Samuel. Eu não vejo como o homem vê, é diferente. Eu vejo da maneira diferente, eu não vejo se ele é formoso, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é baixinho, se ele tem um cabelo ruivo, não tem, se tem um cabelo cortado. Samuel, tu não está entendendo o mistério. Eu não vejo como o homem vê. Pode ter a idade de 17 como ele naquela época. Pode ter a idade de 30 ou 60, como a gente vai chegar ainda. Mas vou te falar logo desde agora. Não importa a idade. O que interessa mesmo é que a promessa dele está de pé. E ele vai cumprir sobre a tua vida. Senhor, mas eu já tenho 70 anos, não importa. Ele falou, ele vai cumprir. Lembra de números? Quem pode revogar a palavra de Deus? Não falaria Deus e não cumpriria. Não falaria Deus e não confirmaria. Meu Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. De quem que nós estamos falando aqui mesmo? É de um homem ou de Deus Todo-Poderoso? A tua idade não é um documento no céu. Papai, tem um mistério nisso. Por que, Gerê? Por quê? Porque Davi tinha em cerca de 17. E quando Samuel, olhando esse olhar, mesmo assim Deus falou isso, ele mandou uma ordem para Samuel: desça o azeite sobre a cabeça dele. É hoje que o azeite vai descer. Desça o azeite, Samuel. É ele o meu escolhido. Aleluia! Eita, papai. Agora o negócio ficando estreito. Por quê? Porque depois que Davi recebe o azeite de Deus sobre a cabeça dele, minha irmã, muita coisa começa a acontecer. Primeiro, os irmãos já não gostavam, já odiavam. Começou a odiar 7 vezes mais. Começou a ter mais inveja. Começou a desprezar e zombar. Ele, esse pequenininho. Quem aqui nunca foi zombado? Quem aqui nunca foi apontado? Logo você, logo tu. Com essa imitação. Logo você grande, gordinho. Logo você magrinho, de idade avançada. Logo tu não vai dar certo, vai acabar. Logo você de cabelo cortado. Não vai pra frente. Isso é fogo de palha. Quem aqui já entrou numa reunião e saiu pisoteado, humilhado, apontado? Saiu como mentiroso, como fofoqueiro dentro da história? Quem aqui nunca entrou numa reunião dessa?
Um certo momento, vai pegando aí, que apareceu um guerreiro filisteu muito poderoso e forte, chamado, cujo nome era Golias. Lembra? Foi os irmãos de Davi, grandes guerreiros, mas todos eles andaram para trás, recuaram. Foi Saul, um grande guerreiro, mesmo sendo rei, ele era considerado um dos melhores guerreiros. Mesmo assim, ele recuou e voltou para o tempo dele. Agora imagina a cena, um menininho pequenininho, ruivo, invadindo o ambiente com uma bandeja com leite, com ovo, com pão, com mortadela, com Coca-Cola, iam oferecer aos irmãos, porque outra hora o pai Jessé mandou uma ordem para ele: vá lá e leve esse café para os teus irmãos, vê se eles estão bem, vê se eles estão cansados, vê se eles estão fadigados, mas alimente eles. E vai ele lá fazer o que o pai ordenou. Observa, mesmo ele sendo quem ele era, passou por humilhação, ele foi obediente. Mesmo assim, o pai dele humilhando ele também, ele foi obediente, o pai dele. Sabe o que Deus está falando? Não importa quem é que está te humilhando, se é uma autoridade maior que tu, obedeça. Porque assim como o Senhor tinha autoridade na terra, que nós devemos obedecer, obedeça a liderança. Porque mesmo ele ali, o pai dele botando ele lá, esquecendo ele de agora, como o pai ordenava, ele obedecia. Está entendendo que Davi era diferenciado? Além de ser músico, compositor, além de orar em espírito e em verdade, ele tinha algo que muitos não tinham: a obediência. E saber que o posicionamento dele era aquele ali de filho. Obrigado, Barão. Aí sabe o que acontece? Ele vai lá e entrega. E tinha algo naquela época que você não poderia dar as costas para o inimigo, vai entendendo? Por que, Geraldo? Porque era considerado como ofensa, e você chamando ele para a briga. Então Golias estava ali gritando: não há um homem em Israel para lutar comigo, não há quem possa lutar comigo, cadê os homens, cadê os guerreiros? E Davi ali debochado, Davi ali, os irmãos costumavam chamar ele de encrenqueiro. Sabe por quê? Outro detalhe de Davi que eu vou te explicar: Davi era da tribo de Levi, ele era corajoso. A coragem que ele tinha, ele enxergava como um menino encrenqueiro, um menino briguento. Mas ele nunca matou ninguém, nunca brigou com ninguém. Você vai entender os mistérios. Quando ele volta, ele vira as costas, e o Golias estava gritando. Ele vira as costas e vai até Saul. Ele para e olha para trás, porque aquele mesmo Golias grita: ei, você que virou de costas diante de tu está me afrontando. Golias manda uma direta para ele: se tu é homem, vem até mim, não vira as costas não. É uma coisa que a gente está conversando, você dá as costas para mim. A mulher, olha para mim, mulher. Aí fizeram aquele alvoroço, foi assim que aconteceu. Golias fez aquele alvoroço, vem aqui. Davi, como eu já disse, corajoso e afrontador, não foi até ele, continuou o caminho dele, deixou ele lá sozinho. Imagina a raiva de Golias.
Porque quando ele respondia o terrível, ele recebeu um pingo de algo tão simples, que é o silêncio. Quando ele ficou assim, remoendo, e Davi foi lá, continuou o caminho dele e foi até Saul. Só que olha algo interessante, lembra que eu falei que ele era obediente? Ele poderia ter aproveitado a situação e ter ido, mas não, ele foi até Saul, entregou uma revelação e falou: Senhor, não há um homem que vai enfrentar o Golias, porque o Deus vivo é com Israel. Quem pode enfrentar Israel? Olha a palavra dele para Saul. E Saul veio para ele e falou bem assim: Davi, realmente, Deus sabe Israel, mas eu sou homem, mas quem é um homem louco e suicida para enfrentar Golias? Olha o tamanho daquilo, grandão, forte, cheio de armadura, espada gigante. Aí Davi olha, medroso. Ele faz um pedido para Saul: liberta-me para enfrentar Golias. Obediência novamente. O que acontece? O Saul simplesmente começa a debochar a cada vez. Ele é desse tamanho, pequenininho. Estou imaginando, meus irmãos, que eu falei que ele era baixinho. Minha irmã, imagina ali Davi ali em frente ao rei dele, Saul, debochando ele: não, tu não vai. A primeira pergunta que Saul faz é: tu já matou alguém? E Davi responde: não. Então como que tu vai ganhar com Golias? Vai entendendo? Aí Davi vai lá e fala: não, eu não matei nenhum ser humano até hoje, mas eu já matei 2 monstros. Aí Saul vai lá e pergunta: que monstros são esses? Aí é onde que você começa a se interessar sobre Golias. Por quê? E somente falando nisso, por quê? Porque houve 2 cenas no secreto em que Davi matou duas imagens gigantes, modo que ele queria um leão e um urso. Eita glória! Pegou não? Por isso não deu glória. Deixa eu te explicar melhor. Enquanto Davi estava no secreto, ele estava matando um leão. Quando ele estava lá no secreto, ele matou um urso. E agora, ele contou para Saul. Ele acreditou? Não. Por quê, Geraldo? Porque foi no secreto. Ninguém viu. Ninguém viu ele matando um leão. Ninguém viu ele matando um urso. Por isso que Saul foi lá e deixou na cara dele. Mas enquanto ele contava, Saul falou assim: então quer fazer sabe o quê? Pega aqui a minha arma, pega aqui as minhas armaduras e fala: então, vai. Sabe por quê? Saul não deu crédito. Tem aquelas pessoas que não dá crédito que você fala. Meu Deus. Não tem aqueles que não dá crédito pelo que você fala. Tu tá falando: eu consegui vencer. Foi no secreto. Mas tá bom. Sabe por que não está dando crédito? Aquilo que Deus te deu. Aí Davi fala: pega a armadura de Saul. Só que Saul é bem maior do que ele, mas for monstro. Então o peitoral fica assim, ó. Davi fica nadando na armadura de Saul. Aí ele pega a espada. Só que quando chega na frente de Golias, ele larga e pega algo diferente de todos que usavam espada e escudo e começa a rodar. Agora entra sobre o tema que o Senhor falou conosco. Por que, Geraldo? Porque aqui, nesse exato momento que Davi começa a rodar a pedrinha, está a poucos de segundos de Deus cumprir algo na vida dele. E você está aqui nesta noite, na beira de segundos e milhares de segundos para Deus cumprir algo na tua vida. Tu está rodando uma pedra e Deus está falando: esse Golias, tu vai derrubar ele, vem na fonte dele, mas dessa vez não vai ser no secreto, será em público. Ai, terão que ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Chega de depressão, chega de ansiedade, chega de blasfêmia, chega de mau mandamento, chega de humilhação, chega de andar de cabeça baixa. Chegou a tua hora de andar de cabeça erguida, porque chegou o teu momento de você ser honrado. Ai, aleluia, como lá, aleluia,
vendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Se tu crê que o Deus da terra é contigo, receba agora da paz do Senhor. O Golias vai cair para trás, ele vai cair para frente, de joelhos, para que todos possam ver que Deus é contigo. Papai, ele poderia cair para trás, mas é o Senhor dizendo para mim e você, ele vai ter que cair de joelhos. Por que, Senhor? Porque o que está em ti não é para a glória do homem, está entendendo? É que está em ti, vem do céu. A autoridade que está em você vem do céu. Então ele não vai cair para trás, vai cair de joelhos. Por quê? Porque a coroa não está em Golias, não está no inimigo. A coroa está em você. A coroa está em você. A coroa de luta, a honra, a coroa da vida. É como a Jeová vai falar. A glória da segunda casa. Tudo é camarada, será maior. Papai, é a oração de glória para a sua Meu Deus, eu queria. Papai, eu queria Jesus. Meu Deus. Deixa eu te falar algo. Como Davi foi a Golias, eu esqueci de falar, ele não me trouxe a memória, é poderoso. Ele não foi os irmãos que eram guerreiros para consultar eles como guerrear contra Golias. Na Rabassuca. Sabe por quê? Porque os irmãos dele eram derrotados, eram fracos. Tu ainda não pegou? Quem busca conselho com derrotado, derrotado fica. Agora, quem busca com conselho com vitorioso, vitorioso fica. Ele Aleluia! os irmãos, ele foi para Deus. Davi foi para Deus. Meu Deus! Tu me entendeu essa? Pega isso. Meu Jesus! Se Davi fosse aos irmãos, pastor, ele não ia entender como ele ia matar Golias, porque a tática deles era do homem. Agora, quando Davi foi a Deus, Deus falou: pega a segunda, filho, pega uma. Meu Deus! Pega a segunda e mandioca e tira da testa dele na fonte, porque a guerra é tua. O Golias está em tuas mãos, a vitória é tua. Aleluia! Tu está entendendo isso? Levanta tua mão de profeta. A direita com Pedro levantou aquele paralítico. Porque tu neste lugar, nesta noite, vai levantar tua fé, vai levantar Meu Senhor! Aleluia! Golias vai cair. Mas não pega conselho do irmão. Não olha camarada. Jesus! Aleluia! Ele já foi derrotado e não sabe. Pega isso para a tua vida. Vai pedir conselho pro grandão da Galileia. Arabatassuda dele. Arabatassuda camarada. Vai pedir conselho para o grandão da Galileia. É o que melhor. Ele está aqui na casa. Ele passeia no meio da congregação. Tudo é camarada. E é uma coluna de fogo no meio. Mas Senhor, e se o inimigo vem de trás, não te preocupes. Ele faz o que fez lá com Moisés, a coluna de fogo, e não para retaguarda, porque Deus habitava naquela coluna. É Deus falando: Arabaçubedeia, eu estou na tua retaguarda, guardando de toda lança forjada, preparada, arquitetada sobre a tua vida. Descansa, mulher, descansa de homem, siga em frente. Olha aqui, ó, pega isso. Tem que Deus fala, apóstolo Paulo, sigo eu em frente da soberana vocação de que Deus na minha vida, e esquecendo para as coisas para trás ficam. É Deus falando: siga em frente para a minha soberana vocação.
posturado, falou: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia, camarada. É Deus falando para mim, tua vida. Essa humilhação, essa morte, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É porque o trono está te esperando. Porque é teu. Lembra de Saul? Mais uma, só para ele poder finalizar. Saul sentou no trono que não era dele. É Deus falando assim também de novo. Receba. O que é teu é teu. Ninguém vai sentar naquilo que é teu. Reconheça. Saul estava lá. Tu pode ver que na frente do Golias ele teve nem coragem. Mas estava lá guardando o estado, guardando a cadeira, guardando o trono. Aí é Deus falando, Aí quem não tem que era para trás está lá enfrentando Golias. Estava lá matando um sem ninguém ver. Estava lá enfrentando o exército sem ter homens a favor dele. Saul tinha, mas Davi não tinha. É Deus falando, tu é o escolhido e separado de Deus. É por isso que essa guerra toda, é por causa disso que ele se levanta contra a tua vida, minha irmã. Porque o trono, a cadeira é tua. O que é teu é teu. O que você terá que fazer será você. É, Jesus. Não o outro. Meu Deus. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Por que, Serial? É simples. Quanto tempo Saul levou? Meu Deus. Saul sacrificou. Quem foi que botou lá foi Deus, não o homem. Lembra que Deus falou com Samuel? Só para poder finalizar, meus amados irmãos, eu não olho como o homem vê. Deus se certificou. Davi está lá naquela casinha humilde no meio da roça. Para nenhum homem ver a guerra dele no secreto. Pega isso. Porque quando ia chegar no momento dele, não iria ser o homem que ia levantar a glória do seu nome. Ai, mas pega Saul aqui, ó. Mas é o que ele tem. Saul veio de um outro caminho, guerreão, e o homem vendo guerreiro bem, é um guerreiro bom, guerreiro bem as batalhas, maneja bem a espada. Aí você vem de comparação e você olha e compara e ele diz: Saul foi levantado pelo homem, a glória foi do homem. Davi estava no secreto. E quem foi que levantou Davi? Meu Deus. Agora entenda. Por que a humilhação? É porque tu guerreiro está no secreto, tá entendendo? É porque quando vai chegar outra hora, outro momento, não tem participação do homem, de mulher, de ninguém. É verdade. Ninguém viu. É melhor. E ninguém fez. Porque quando Deus chegar aqui, ó, vem, a coroa é tua e o trono é teu. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Pega isso. Meu Jesus. Na tua vida, quando tu a tua coroa, da glória segunda casa, da teu ministério a partir de hoje, será pega e repita comigo, levanta tua mão e fala. Será 1000 vezes melhor. Fala. 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Aleluia. Meu Deus. Será 1000 vezes melhor. 1000. Eu não falo de 10. Eu não tô falando de 100. Eu tô falando de 1000 vezes melhor sobre a tua vida. Glória para valer. Porque o segredo do segredo é que quando ele te exaltar, será maior do que o de Saul foi. Ou seja, o que o homem poderia te proporcionar para honra é pouco, é pequeno. Agora a honra de Deus, a coroa dele. Meu Deus. Tem limite. É. Tem limite. Quando ele quer te exaltar, ele te exalta. Quando ele quer fazer, ele faz. Não há quem possa impedir isso. Calamaçuda, Comanaia. Meu Deus. Para encerrar. Ei, papai. Para encerrar o poderoso. Aleluia. Eita Deus. Meu Deus. Próximo capítulo. Eu não vou nem encerrar nem no meio, vou encerrar no próximo. Davi faz algo muito poderoso, minha irmã. Que quando ele se assenta no trono, ele olha para Deus e fala: Senhor, tu és fiel.
E Deus fala assim, mano, eu sou fiel, não sou? É Deus falando, quando tu sentar naquele trono, quando você deitar naquela cama de algodão, você vai olhar para Deus e falar, Deus, tu és fiel, Senhor. É. Então, se eu falar, eu sou fiel, sabe o que eu estou falando? É que quando você está passando, não está entendendo. Agora que se cumpriu, tu vem querer fiel na tua vida. É verdade. Seja fiel nele, mesmo ainda não acontecendo. Seja como Abraão, crê, sem os teus olhos enxergar e ver. Crê nele, confia. Harabassura, como a nave. Tá, e o que Davi faz? Ele faz algo muito simples. Quando ele está sendo num trono, ele olha e vê uma necessidade de todo aquele povo. Qual? A presença de Deus. Não estou entendendo. Ele olha para o povo e percebe que está faltando uma coisa. Deus cumpriu, ele chegou e ele foi crescendo cada vez mais. Quanto mais falava, quanto mais se levantava, mais ele crescia. Lembra aquele avô Samuel, depois do culto? Estava lutando. E ele ia crescendo na glória. Você profético. Davi estava lá. E ele percebeu algo muito poderoso, irmão. Que é o que? A presença de Deus. Meu Deus. O que era a presença de Deus naquela época que representava a arca? Ele olhou e não tinha a arca. E ele monta uma operação, uma das primeiras coisas que ele começa a fazer no reino dele. É uma das primeiras. É ir atrás da arca de Deus. Está no título da Bíblia. Mas vai atrás da arca de Deus. O que o papai está falando conosco através disso? Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? É que mesmo depois de tanta humilhação, humilhação, exaltação, Deus cumpriu. E agora a terceira etapa, glorificar o nome de Deus, entregar para Ele no altar o que Ele te entregou. Como assim, Jeriel? É simples. Davi, meu filho, está faltando uma água, está faltando presença. Estou sentindo essa necessidade. Aí eu te faço uma pergunta que não está aqui escrita. Deus falou do Davi que a arca não estava no meio do reino de Jerusalém? Não. Então por que ele se levanta e faz isso? Porque ele enxergou. Ele teve visão, que ele acabou de falar. E a visão dele viu que o que faltava no povo, além de ter um rei, era o rei dos reis, que era a presença do Deus Todo-Poderoso. É Deus falando para nós aqui nesta noite: vai atrás aquilo que o Senhor te entregou espiritualmente, aquela unção perdida, aquela unção que você tinha lá atrás, mas hoje se acabou, hoje não tem. Vai atrás dela, porque hoje o Senhor te honrou, hoje o Senhor te deu uma coroa, hoje uma aliança está na tua mão, hoje você está no trono, mas também a presença de Deus. Faça como Davi, vá lá,
A fé sem a obra, ela é morta. Pega isso, é Bíblia, meu amado irmão. A fé sem a obra, ela é morta. E a obra sem a fé também é morta. O que Deus está falando por isso? Uma precisa da outra. Uma é chave para a outra se movimentar. Movimenta a obra para suscitar a fé. E é Deus falando, quando Ele te honrar, hoje eu não estou vendo nada. Não importa do que tu vê hoje. Eu estou falando do amanhã, do teu final glorioso que tu tem na tua vida. Glorifica a Deus, entrega para Ele, busca a arca, busca a presença. Se coloca de pé nesta noite. Aonde tiver um demônio alochado, ele vai cair por terra. Aonde tiver um demônio na direção da tua casa, do teu laoche, nos teus passos, na tua caminhada, pega isso. Ele vai ter que passar a calçada, ou ele vai cair por terra, sabe como? De joelho na tua frente. E você terá que expulsá-lo quando chegar no teu emprego. O poder vai ter que se ajoelhar, apontar com a cabeça e falar: pisa aqui, porque a autoridade está em você a partir de hoje. Meu Deus, é tão poderosa que Satanás será que suicidar diante de você. E ai daquele te entrar na tua frente, será um demônio kamikaze, suicida. Levanta o teu irmão, permita-me orar pela tua vida. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Cadê? Eu preciso da pastora também. Puxa aquele louvor. Como é que eu vou tocar no céu, até tocar no céu? Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Puxa, pastor, vai, pastor, eita, glória. Oh, calamaçuda, comandai. Tocar o céu. Outra mão da carinha. Outra calamaçuda, comandai. Faça como Davi. Vou te buscar. Não te chamou a vitória hoje, mas agora Ele pega essa arma, coloca ela dentro de ti. Amanaçuda dele. Porque isso é a certeza de quando Ele te pegar. Amanaçuda dele.